E finalmente lançou o primeiro episódio da série Chespirito Sem Querer Querendo, que conta sobre a vida e o trabalho de Roberto Gomes Bolanhos, o criador de Chaves. Mas será que começou muito bem? É o que veremos no vídeo de hoje, mas depois da vinheta. Sigo meus bons? O primeiro episódio já começa em 1981 com um desfile na Colômbia. E de lá começam as viagens pelas memórias do Roberto, como a viagem para Acapulco, e logo depois outros flashbacks sobre a vida de Roberto, com partes da sua infância, juventude e seus trabalhos. Como conheceu sua primeira esposa, um pouco sobre sua família, o seu amor pelo futebol e como ele foi parar no mundo do entretenimento, como um escritor e roteiristas, para figuras famosas como o Gordo e o Magro. Mas vamos começar agora com os pontos positivos que eu busquei sobre as referências do universo de Chaves, como as piadas e alguns bordões. Como, por exemplo, Chespirito, quando ele era criança, ele falou essa frase aqui que vocês vão ver. Foi sem querer querendo. E acabou até ganhando um chapéu parecido com Chaves no circo. E cabia algumas falas, entre ele e sua esposa, e ganha de um teatro que é Juleu e Romieca. E quem é fã de Chaves vai saber que eu tô falando. Além disso, Roberto ficou bem carismático na sua versão mais jovem. Já a versão mais velha ficou bem parecido com o Roberto que conhecemos. Só que o único defeito deles é que são altos. E a piada recorrente em Chapolin era sobre o tamanho de Chespirito. É que quando eu via você na televisão, eu pensava que você fosse nanico, mas não tanto. O figurino e a caracterização dos atores achei incrivelmente bonitos, principalmente a bruxa do CQQ1 e menções sobre os trajes de seus personagens. Outro ponto positivo foi como eles acertaram bem na escolha da primeira esposa de Roberto Bolanhos e a química entre as versões mais jovens da história e da história de como eles se conheceram. E agora eu quero falar sobre os pontos negativos que ficaram muito evidentes, que eu havia comentado aqui no canal, que eram sobre as polêmicas envolvendo alguns atores do elenco, como por exemplo Carlos Villagrán, que aqui ficou conhecido como Marcos Barragán. Ele estando bem caracterizado como Carlos Villagrán, que mostra a personalidade de um homem arrogante, soberba, nada carismático, que não gosta nada de Roberto, como se fossem rivais. Já que sabíamos que o ator não era nada disso, ao contrário, é um cara bem divertido e carismático com seus fãs. E eu acho que eles aumentaram muito essa rivalidade entre eles. E além disso, temos a Dona Florinda, que aqui ficou conhecida como Meg, uma mulher lindíssima, que fica seduzindo o Roberto como se ela fosse a culpada pela separação do casal, meio errado, já que ele era mulherengo e metida galanteador. Mas queira ou não, ô moça bonita, ficou bonita demais na personagem. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. E a dublagem eu achei perfeita, mas também não está ruim. Só acredito que o motivo seja que não estamos acostumados a ouvir essas dublagens, pois estamos acostumados com dubladores bem conhecidos do mundo do cinema, séries e desenhos animados. Ou será que não? Ah, e lembrando que o filho de Bolanhos, o Roberto Gomes Fernandes, responsável pela série, apareceu em um episódio como pai de Chespirito. E eu confesso que eu achei até legal. Só que eu acho que seria bem mais interessante quem interpretar o próprio Roberto, já que ele é a cara do pai, né? Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Mas esse foi o primeiro episódio, espero muito mais e menções a outros personagens de Espírito, já que alguns ficaram bem apagados nesse primeiro episódio. E antes de terminar, a minha nota para esse episódio é de 6 a 10. Afinal, o que pegou mesmo foi o foco na polêmica durante o episódio. Mas agora é com vocês. Já assistiram o primeiro episódio de Espírito? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês.